Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente falando sobre um tema que eu tenho uma afinidade, que eu gosto, que eu acho um tema interessante para a prática clínica de muito profissional da saúde. Eu sou Bartolomeu Fagundes, sou acadêmico do doutorado aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou trazer um tema para vocês que eu trabalhei durante o mestrado e tive a oportunidade também de trabalhar no meu trabalho de conclusão de curso, que é um tema que eu acho extremamente importante para quem lida com saúde, em um aspecto geral, tanto de uma profissão quanto de várias. É um tema de atenção bem multiprofissional, que é a síndrome de fragilidade no idoso. Aí no título tem o meu e-mail, caso vocês precisem entrar em contato. Fiquem à vontade para tirar dúvidas ou para interagir de alguma forma. Vamos dar início ao nosso trabalho. Temos que discutir um pouquinho sobre a epidemiologia no envelhecimento no Brasil. Esse é um tema de extrema importância porque nós temos atualmente um crescimento populacional que nem sempre está sendo abarcado por nossas políticas, por nossas características econômicas, por nossa situação de uma forma geral. E isso não acontece só no Brasil, né? Isso acontece no mundo inteiro. Porém, no Brasil, nós temos uma peculiaridade que é o fato de sermos um país em desenvolvimento. Nós não somos um país desenvolvido. Então, nem sempre as nossas políticas, os nossos sistemas, o sistema de saúde, o sistema econômico, financeiro, eles não estão tão equipados, digamos assim, para conseguir contornar esse rápido crescimento em um curto espaço de tempo. Então, o tempo todo nós estamos buscando, né, a fomentação científica para que a nossa sociedade esteja preparada para esse crescimento populacional, esse fenômeno do aumento do número de idosos na nossa população. O sentimento de inutilidade, por vezes, ele acaba desencadeando uma carga emocional associada à falta de participação social. Então, por vezes, os nossos idosos, eles possuem alguma condição de saúde, tanto saúde emocional quanto saúde de outro aspecto, que carrega consigo uma visão muito negativa do envelhecer, que é o que a gente chama de sentimento de inutilidade. E isso é algo muito importante porque acaba culminando, né, no seu desfecho final com o problema de participação social. Então, com o passar do tempo, esse idoso não participa de atividades sociais, ele diminui sua mobilidade, ele não quer sair da cama, é um idoso que vai se tornar restrito, aí vem a infecção urinária, vem mau uso de medicamento, pode vir maus tratos, violência doméstica. Então, são situações que a gente acaba sem conseguir ter um fim, acaba se tornando um ciclo vicioso muito agressivo, muito ruim para a vida do idoso e traz um sentimento negativo. E isso vem preocupar porque o Brasil, em dados assim bem alarmantes, né, o Brasil ele será o sexto país em população idosa do mundo. É um dado bem explorado no país, do IBGE, e a data prevista para isso, para esse boom populacional, é 2025. Nós estamos em 2019, então não é uma projeção distante. Daqui a 6 anos, a gente pode se tornar uma potência mundial do envelhecimento, mas a gente precisa, para poder chegar lá com propriedade, conseguir melhorar toda a parte científica que envolve essa área. Então, hoje, nós temos uma carência muito grande de apoio para cuidados efetivos ao idoso, ao mesmo tempo que temos a alteração da pirâmide etária do país. Então, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo e, no final das contas, quem sofre as consequências de a gente não estar preparado é o próprio idoso. Então, isso requer uma mudança específica das políticas e da parte política e da parte socioeconômica para conseguir deixar esse envelhecimento um pouco mais sadio, um envelhecimento um pouco mais prazeroso, de você ter o prazer por estar velho, prazer por poder descansar, por poder continuar prestando serviço à sociedade, prazer por conseguir prover sua casa, sua família, mesmo sendo um idoso, que hoje em dia a gente sabe que tem essas dificuldades. Então, no Brasil, observa-se em diversas regiões que mais de 78% dos idosos, eles são acometidos por pelo menos uma doença crônica. E esse fato, ele faz aumentar a necessidade de cuidados e assistência. Um dos grandes problemas que nós temos com relação às doenças crônicas é o fato de que a maioria delas não tem uma cura. Não são doenças como uma doença infecciosa, por exemplo, você combate o agente infeccioso e você está curado daquilo, e ainda carrega uma memória imunológica algumas vezes.
Mas as doenças crônicas são doenças que precisam de um tratamento para estabilizar, para impedir que ela acabe destruindo mais o nosso organismo. Então, você saber que cerca de 78% dos idosos brasileiros são acometidos por pelo menos uma dessas doenças, é necessário entender que todo mundo precisa de uma atenção principal e essa atenção deve começar antes do adoecimento. Porque é um dado que, por exemplo, se eu perguntar a vocês se na família de vocês tem alguém que não tenha pressão alta, diabetes ou alguma doença respiratória, é praticamente impossível você dizer, não, na minha família não tem. Meu pai, minha mãe, meus avós não têm uma doença dessa. Então, isso é sempre eu gosto de perguntar às pessoas e praticamente eu nunca ouvi alguém dizer que não tinha. Então, é algo que tem uma herança genética muito forte, que está bem associada à nossa qualidade de vida, e que a gente tem muito fator modificador, mas a gente tem a genética que não consegue modificar. Então, a gente está sempre nesse fato de estar exposto a esses agentes e a gente precisa se apropriar do que fazer para poder melhorar. Ou, se a gente já tiver com um problema de saúde, a gente conseguir trabalhar melhor com ele. Então, nós temos alguns fatores que acabam dificultando, na verdade, facilitam a gente a ter essas doenças e também facilitam a gente a não conseguir tratar, não conseguir estabilizar, que é a inatividade física e o sedentarismo. A inatividade física, ela vai de todas as áreas, desde a parte ocupacional, com seus trabalhos, da parte doméstica, do lazer e até atividades que envolvem deslocamento. Então, a inatividade física, ela é um grande potencializador dos riscos que a gente tem para poder ter algumas dessas doenças. E o sedentarismo, que é um fator totalmente associado, ele promove um crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, e dentre elas a gente tem a obesidade, diabetes, as doenças circulatórias e, por fim, a fragilidade, que é o tema principal de nossa aula. Então, se a gente sabe que o sedentarismo, isso vai ser muito importante para o final da aula, para vocês entenderem a parte das características. Se a gente sabe que o sedentarismo, ele promove o crescimento dessas doenças, um indivíduo que não é sedentário, ele está com um risco bem diminuído. Então, a gente já tem a faca e o queijo na mão para conseguir mudar, pelo menos, alguns fatores que são muito associados com essas doenças, em um sentido geral. Quando a gente fala de funcionalidade no idoso e qualquer outra pessoa, ela engloba todas as funções do corpo, atividades e participação, indicando os aspectos positivos ou facilitadores da interação entre um indivíduo com uma condição de saúde e seus fatores contextuais. Então, a funcionalidade, ela é muito mais do que o fato de você se movimentar. Funcionalidade, ela vai englobar interações, atividades que a gente desenvolve, o quanto a gente participa na sociedade, o quanto a gente vive no nosso dia a dia. E a funcionalidade, ela parte de um tripé super importante, que é autonomia, independência e decisão. Então, se você pensar, vamos para a esfera do idoso, né, que é o tema da aula. E um idoso que a gente pode considerar como funcional é um idoso que tem que ter autonomia, então, eu quero fazer aquela atividade. Independência, eu vou fazer aquela atividade, eu posso ir independente, eu consigo realizar a atividade. E decisão é decidir que eu quero fazer, eu posso fazer e eu vou lá e faço. Então, isso é o poder de decisão. Então, essas três características da funcionalidade, autonomia, independência e decisão, elas formam o que a gente chama de idoso funcional. Um idoso que tem a sua funcionalidade ativa, um estilo de vida saudável e que consegue resolver todas as suas situações. Então, é um idoso que consegue sorrir, consegue se exercitar, consegue fazer suas atividades sozinhos, consegue ter um bom relacionamento com outras pessoas, que consegue desenvolver todas as áreas da sua vida sem ter nenhum problema por isso. Isso é o que nós chamamos de função. Então, nós temos também a energia e o vigor, que está muito associado à senescência, que é o processo de envelhecimento natural do idoso. É o que ele vai passar por estar envelhecendo, a diminuição de seus sistemas orgânicos, que está diretamente ligada com a atividade física. E a energia e o vigor, a gente consegue controlar e consegue ter uma boa cognição. E só através dela, a gente consegue uma boa interação com o meio ambiente e uma boa sociabilidade. Então, se minha cognição está preservada, eu promovo atividade física, eu consigo realizar atividades para o meu dia a dia, eu interajo bem com o meu ambiente, tenho uma boa sociabilidade, eu consigo resolver meus problemas e eu volto lá para o princípio da autonomia e eu tenho o meu tripé muito bem formado e eu sou considerado como um idoso funcional. Então, o idoso funcional, ele nem sempre é o foco das situações. A gente sempre tem um cuidado maior dos idosos que estão com algum problema de saúde, porque o idoso funcional ele faz tudo só. Ele consegue desenvolver tudo só.
mas a gente precisa ter todo o cuidado de quando esse idoso ele começa a perder essa funcionalidade e começa a reverter a situação, tornando um idoso que não é funcional e começando a atingir essas síndromes. Então, entramos agora em uma parte muito complexa, que é o conceito da síndrome da fragilidade. Por que é complexa? Porque quando a gente pensa em algo frágil, coloquei essa figura para vocês verem, na minha mente já me vem logo uma caixa com material de vidro, por exemplo, que alguém comprou no supermercado e está tentando transportar para outro lugar. Na minha cabeça eu já lembro da imagem daquela caixa de papelão com o nome frágil, com essas características aí. Não pode levar chuva, tem que ficar com esse lado para cima, o material pode quebrar, tem que ter cuidado e ela é reciclável. Então, todas essas etiquetinhas aí que tem na caixa, elas começam a mostrar que o que é frágil é algo que tem que ter muito cuidado, muito tato, muito manuseio com bastante cautela. Então, essa é a base da reflexão, né? Se algo é considerado frágil, esse algo ele tem que ser cuidado com maior propriedade, com maior carinho, com maior atenção, principalmente quando a gente tem um conceito quando vai envolver o idoso. Mas o que aconteceu? O mundo começou a evoluir e começaram a estudar as doenças, as síndromes geriátricas e descobriram que existia uma síndrome que poderia ser conceituada como síndrome da fragilidade, e que essa síndrome ela estava permeando o mundo inteiro. Os idosos do mundo inteiro estavam se tornando idosos frágeis, e foi preciso se estudar a fundo o que era a síndrome da fragilidade, para só então eles conseguirem trabalhar, colocarem condutas profissionais para que esse idoso ele sofra menos com essa condição. Eis que surge o primeiro conceito, em 1970, lá nos Estados Unidos, um conceito muito antigo, que falava que idosos frágeis eram idosos que viviam em condições socioeconômicas desfavoráveis, ou seja, idosos que tinham uma condição mais baixa, que eram mais pobres, e que apresentavam fraqueza física e déficit cognitivo, exigindo maior necessidade de cuidados com o avanço da idade. Então, esse conceito, ele foi um dos primeiros conceitos a surgirem. Só que esse conceito, ele era muito vago. Ele não explicava as condições de saúde que esse idoso precisaria ter para se enquadrar na síndrome e não colocava cuidado muito profissional, não colocava o que é que a gente poderia fazer para combater, quais são as características, a partir de qual idade, como era dado a síndrome especificamente. Então, aí estava só uma caracterização e não um conceito mais amplo. Logo em seguida, o outro conceito, que foi da data mais ou menos de 97, também é um pouco antigo, falava que a síndrome da fragilidade era sinônimo da redução na autonomia. Então já tem um link com o que a gente falou de funcionalidade, né? Que a autonomia era lá uma das partes do tripé. Então, é a redução da autonomia nas habilidades de vida diária, sendo relacionada à presença de doença crônica ou de envelhecimento extremo. Então, esse conceito, ele, de certa forma, ele está um pouquinho mais complexo do que o outro, do que o passado, que ele começa a trazer autonomia, começa a trazer presença de doença crônica, só que eu posso ter um idoso que tem a síndrome da fragilidade sem ter uma doença crônica em específica. E também a síndrome da fragilidade, ela não só vem com envelhecimento extremo. Existem idosos de 60 anos ou 65 para os pais desenvolvidos, se tornou idoso, ele já tem uma condição que gera a síndrome da fragilidade. Então, esse conceito, ele novamente veio ser um conceito muito vago. Então, surgiram outros conceitos seguintes que falavam, por exemplo, que a síndrome da fragilidade, uma pessoa que seria considerada de quarta idade, podendo ou não ter ultrapassado os 75 anos de idade. Então, a gente tem aí um conceito puramente biomédico, puramente biológico, que só relaciona a idade à fragilidade. Eu já falei para vocês que isso não é ligado assim de forma direta, é ligado de forma indireta. Então, eu não posso dizer que o indivíduo é frágil, que o idoso é frágil, porque ele tem 75 anos, de forma alguma. Eu conheço um idoso, por exemplo, que tem 90 anos, ele é corredor de rua, ele corre 3 quilômetros todos os dias. Então, ele está muito mais ativo do que eu, que tenho 25 anos. Então, eu não posso chegar e dizer para ele que ele é um idoso frágil porque ele tem 90 anos. E o outro conceito foi o seguinte: o que caracteriza sua fragilidade é a sobreposição de doenças crônicas e vulnerabilidade aos riscos que progressivamente vão incapacitando para a realização de atividades do viver diário, requerendo um conviver assistido por outrem que, ao fazer o atendimento domiciliar, seja não só capaz, mas afetuoso e comprometido. Então, esse conceito,
ele começa a trazer a parte também do cuidado multiprofissional, do cuidado que esse idoso deve ter em casa, que pode acontecer uma sobreposição de doenças crônicas, que é o que mais acontece. Um idoso que tem muita doença crônica, uma sobreposta à outra, a hipertensão, a diabetes, é um idoso que fumou e tem uma consequência respiratória. Então, isso sim pode fazer com que esse indivíduo ele evolua para uma síndrome da fragilidade. Porém, esse conceito ainda foi considerado como um conceito vago. Ele ainda precisava de algo que complementasse, que trouxesse uma fundamentação mais biológica para ele, e não um conceito puramente dado de acordo com o dia a dia. Então, muitos autores, a gente ainda tem essa dificuldade, eles citam a fragilidade em seus artigos, mas eles não conceituam. Como eles têm pouca clareza dos estudos passados, às vezes eles preferem não conceituar e trabalhar com a fragilidade como uma condição clínica, uma situação que o indivíduo idoso pode passar, e vai trabalhando em cima dela sem um conceito específico. Mas, com o passar do tempo, houve a necessidade do surgimento de um conceito geral e fundamentado que norteasse a pesquisa. É muito complicado você trabalhar com algo que não está bem conceituado. Então, os pesquisadores, principalmente os pesquisadores brasileiros, eles tiveram essa necessidade de gerar um conceito para que a gente conseguisse trabalhar todo mundo citando esse conceito e facilitando até para o leitor que nunca viu nada sobre o tema. Os conceitos anteriores, é importante que vocês saibam disso, né? Porque a gente fala muito sobre conceito vago, mas eles não são conceitos que estão errados. Então, os conceitos que eu mostrei para vocês, eles são vagos porque eles são incompletos. Eles necessitam de complemento para que a gente tenha a certeza de que está conseguindo falar da mesma síndrome. Então, muitos alunos, muitas pessoas, às vezes, imaginam que esses conceitos passados, eles estão errados. Eu queria frisar enfaticamente aqui para vocês que os conceitos, eles não estão errados, eles estão incompletos. Se a gente conseguisse uma união dos conceitos, conseguisse uma teoria mais abordada, a gente teria um conceito mais amplo, certo? Então, com a busca pelos conceitos, surgiu a necessidade de inserção de outras profissões da saúde para conceituar a síndrome. Então, a gente já conseguiu mostrar para o mundo que a síndrome da fragilidade é algo que requer um cuidado multiprofissional, que todos os profissionais da saúde, eles podem e devem atuar ao lado de um paciente com a síndrome da fragilidade. Então, a gente tem uma problemática, né, algo bem evidente, e a gente precisa entender que a fragilidade, ela não pode ser vista como uma condição inerente ao envelhecimento. Por exemplo, envelheceu, vai ser uma pessoa frágil. Não, isso aí não tem uma relação direta, a gente não pode admitir isso, porque isso ele ocasiona intervenções tardias. Ou seja, você parte do princípio de que todo idoso vai ser idoso frágil, então eu só vou deixar para tratar a fragilidade quando eu me tornar um idoso. Então, a intervenção disso é muito tardia, e as intervenções para a síndrome da fragilidade, elas têm que acontecer quando a gente é muito jovem, principalmente com relação ao exercício e as atividades físicas que a gente executa no dia a dia. E se eu tiver intervenção muito tardia, eu vou ter um potencial mínimo de prevenção ou reversão do problema. Então, eu vou conseguir conceituar, eu vou ter a doença, eu vou ter um problema, mas eu vou deixar para tratar ela muito tarde, isso pode ocasionar problemas para mim, futuros, e problemas que eu não vou conseguir contornar. Então, temos que entender que a fragilidade, ela não é exclusividade do processo de envelhecimento, mas está inteiramente ligada com essa etapa, visto a diminuição de diversas funções corporais que combinam com o que eu já falei para vocês. Então, naturalmente, a gente tem esse problema da senescência, que, na verdade, eu não considero como um problema direto, porque isso é uma alteração fisiológica. É algo que vai acontecer. O idoso, ele tem o declínio das funções. Nós teremos. Eu ainda não sou idoso, mas com o passar do tempo, conforme o tempo vai passando, eu vou perdendo os meus sistemas e sentidos. Isso é uma coisa natural. E com o passar do tempo, isso vai se agravando até isso acabar se tornando um problema. Existem pessoas que, mesmo com o envelhecimento, não têm uma diminuição tão forte o suficiente para considerar aquilo como um problema maior. Ao mesmo tempo, existem pessoas que, muito jovens, já começam a deflagrar sinais e sintomas de que vão ter alguma síndrome geriátrica e já começam a tratar de forma mais precoce. Isso aí é onde a gente tem um melhor potencial e resultado de melhora para essas pessoas, né? Então, olha que interessante. A fragilidade, ela é uma síndrome complexa. Já começou o contexto aí falando da complexidade do tema.
que cursa com a diminuição da capacidade de reserva homeostática, ou seja, o equilíbrio do meu corpo de catabolismo e anabolismo ele já vai estar alterado, e da resistência aos estressores, ou seja, resistência aos fatores que vão ocasionar problemas para o meu organismo. Então, antes eu conseguia combater e agora, por minha condição de saúde, eu não consigo combater tão bem. E isso causa uma redução efetiva dos sistemas fisiológicos, deixando o idoso vulnerável e com possibilidade de problemas clínicos diversos. Esse conceito foi conceituado por Freitas, na verdade ele está no Tratado de Geriatria e Gerontologia, que eu não acho que é a edição passada que traz essas contextualizações, mas é uma das teorias mais aceitas para falar sobre a fragilidade. E essa teoria, ela traz um tripé, assim como o tripé da funcionalidade, a gente tem aqui o tripé da fragilidade, que é uma teoria muito importante, é um tripé fundamental para que esse idoso ele seja considerado frágil. E vocês vão ver mais à frente que eu vou mostrar um instrumento de avaliação da fragilidade, que é o fenótipo da fragilidade. E esse conceito, ele está mesclado nesse tripé aqui, que é a sarcopenia, que é a perda de massa magra. O indivíduo começa a perder massa magra, então ele está perdendo musculatura, ele está perdendo os tecidos que ajudam ele no dia a dia. Então isso é um ponto negativo, é um ponto ruim para ele. Desregulação neuroendócrina, que vocês vão ver um pouquinho mais para o final da aula, e uma disfunção imunológica que está diretamente relacionada com a resistência aos estressores. Então, no final das contas, a gente tem uma vulnerabilidade, problemas clínicos diversos, uma situação mais complicada que conceitua a síndrome da fragilidade. Então, ela é dependente dos critérios a serem analisados e varia de acordo com a faixa etária investigada. Então, eu trouxe aqui alguns estudos, são 6 estudos, sobre a síndrome da fragilidade no Brasil, né, e fora também, para mostrar para vocês só um pouquinho da prevalência, né, a variação da prevalência. Então, por exemplo, esse primeiro estudo aqui realizado em Santa Cruz em 2015, no grupo de convivência, todos esses foram em grupos de convivência, tá? A síndrome da fragilidade estava em 6,6% da amostra, e um estudo realizado em Belo Horizonte da Rede Fibra, que é uma das maiores redes do Brasil e do mundo que estudam fragilidade, estava em 8,7%, e um estudo multinacional com 7 cidades do Brasil estava em 9,1%, e outro interior de Minas Gerais, que é a cidade de Itabira, em 2011, estava de 1,5%, em Lleida, na Espanha, em 2011, 8,5%, e em Baltimore, nos Estados Unidos, 3%. Eu quis mostrar essa prevalência para vocês, para mostrar assim, menos de 10%, porque a gente está estudando um fenômeno que esses estudos eles trazem o fenômeno da síndrome da fragilidade, mas em grupos de convivência. Então, grupos que já têm uma atividade física ativa, que já têm uma interação social. Então, eu quis mostrar para vocês que mesmo estando interagindo, tendo uma participação, estando no meio dos outros idosos, fazendo uma atividade que às vezes é até uma atividade física, como esse estudo de Santa Cruz, que foi feito por mim, mesmo tendo uma atividade física associada, a gente tem uma grande quantidade de idosos com síndrome da fragilidade naquele local. Então, às vezes a gente acha que, não, só está fazendo atividade física, então ele não é um idoso frágil, mas eu venho mostrando aqui que ele é sim, que ele é um idoso frágil, que ele está passando pelas consequências e que a gente vai precisar reverter um pouquinho essa situação. Então, como eu falei para vocês sobre alguns fatores de risco, eu trago uma lista para vocês falando sobre o sexo feminino, é um fator de risco, idade, afrodescendência, as pessoas afrodescendentes têm um risco maior de desenvolver a síndrome, menor nível educacional, menor nível social, pior estado de saúde, que já é uma ligação direta, né? Quanto mais problemas e doenças o indivíduo tiver, a gente sabe que ele é um candidato forte até a síndrome da fragilidade. As comorbidades crônicas, que eu também já havia falado para vocês, e todas as incapacidades que estão associadas ao processo. Então, nós temos os critérios do fenótipo da fragilidade. Esses critérios, eles são fundamentais para que a gente consiga entender como o idoso ele começa a se tornar frágil. Quando eu falo em fenótipo, nós temos as características do genótipo, que é a genética do indivíduo, algo que não vai ser modificada, que não pode, que está dentro dos genes, e nós temos a interação do indivíduo com o meio ambiente, para poder gerar o fenótipo. O que é que isso quer dizer? Que não só as alterações que já podem acontecer no meu sistema orgânico por ter
parentes com problema de saúde ou algo do tipo, nós temos ainda a interação do meio ambiente, como, por exemplo, um estilo de vida não saudável que algumas pessoas podem levar, que possibilitam o idoso a ter uma síndrome da fragilidade mais precoce, ou de ser um idoso que não vai ter a síndrome, mas que por suas características de interações com o meio ambiente, como, por exemplo, bebida, cigarro, ou utilização de outras drogas, potencializam o risco do idoso desenvolver a síndrome, mesmo que eles não tenham um gene favorável para aquilo. Então, o fenótipo, que é o que nós vamos avaliar, que é o que nós vamos descobrir quem tem chance de estar na síndrome ou não, ele é resultado da interação do genótipo, que são os genes, com o meio ambiente. Ok? Então, tudo isso inteiramente relacionado, associado, para no final das contas a gente conseguir dizer se aquele idoso é frágil ou não. Então, as interações com o meio ambiente elas são fundamentais para alterar o estilo de vida do idoso e nortear seu futuro. Então, o exemplo que eu dei para vocês também pode acontecer ao contrário. A gente pode ter um idoso que tenha muita característica de ter doenças crônicas e de ter características negativas de saúde e desenvolver a síndrome da fragilidade facilmente, mas é um idoso que se cuida, que nunca bebeu, que nunca fumou, que faz uma atividade física, que tem uma atividade mental, psicológica muito forte, que pratica vários tipos de exercício, e esse idoso, mesmo com uma propensão genética, o meio ambiente e a interação dele com o mundo em que ele vive fez com que ele não desenvolvesse a síndrome. Então, a gente tem os dois lados da moeda. O lado que o gene vai facilitar, mas o idoso, pela qualidade de vida, não vai ter. Ou um caso que o gene não facilita, mas a gente tem uma qualidade de vida tão ruim que, no final das contas, a gente acaba tendo a síndrome. Então, tudo isso está diretamente relacionado. Então, para eu conceituar a síndrome, para eu conseguir descobrir se esse idoso é frágil ou não, nós temos 5 características, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, e essas 5 características ela vai gerar um score no final, e a partir dessa pontuação a gente vai conseguir entender em qual grupo esse idoso se encaixa. Idoso não frágil ou idoso robusto, que a literatura também chama. Idoso pré-frágil, que é aquele que já está com as características da síndrome, mas não está com ela propriamente dita, ele consegue modificar melhor. E o idoso frágil, que é um idoso que já está com muita característica negativa de saúde e que acabou se tornando um idoso frágil. Essas características são as seguintes: perda de peso não intencional, diminuição de força de pressão palmar, vou falar um pouquinho sobre cada um. Exaustão por alto relato de fadiga, baixo nível de atividade física ou sedentarismo e diminuição da velocidade de marcha, que também a literatura traz como uma lentidão. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação? O paciente chega no laboratório ou chega na sua clínica, em qualquer lugar que você consegue fazer uma avaliação com ele, e a primeira pergunta é sobre o peso. Então você pergunta: seu fulano, o senhor perdeu cerca de 4,5 kg do último ano para cá, do ano passado para cá? Eu gosto sempre de associar a datas, por exemplo. Agora a gente está no começo do ano. Então, seu fulano, no começo do ano passado, o senhor acha que de lá para cá o senhor perdeu cerca de 4,5 kg, 5 quilos por aí? Aí ele vai dizer que sim ou que não. Se ele disser que não perdeu, tudo bem, você já marca um não e vai para o próximo item. Se ele disser que perdeu, nós temos que saber se essa perda ela foi intencional ou não. O senhor fez uma dieta? Aí, não, eu fiz uma dieta, estou com nutricionista, estou com acompanhamento, estou indo para médico. Aí tudo bem, ele perdeu porque ele quis, ele precisou perder. Então aí a gente passa para o próximo item também, e aí a resposta foi não. Mas se ele disser: olha, não, eu não tive a intenção, eu perdi naturalmente, acabei adoecendo, perdi muito peso. Então a gente já abre a mente, a gente já entende que essa perda de peso não intencional, ela está associada diretamente com a sarcopenia. Esse idoso ele acabou perdendo um pouquinho de massa magra, e a gente vai precisar entender que ele já tem um fator aí de alerta para a síndrome da fragilidade. E não só 4,5 kg, né? Porque esses 4,5 kg, se a gente pensar em um paciente obeso, pode ser que não faça nem diferença. Mas se a gente pensar, por exemplo, em um paciente desnutrido, isso aí pode levar à morte dele. Então a gente precisa, nesses parâmetros, é interessante que a gente faça um cálculo de ver que se essa perda do ano passado para o ano que você está fazendo a avaliação, naquele momento, ela foi equivalente a 5% do peso corporal. Então, você vê, por exemplo, perdeu 8 quilos, aí você vai descobrir se 8 quilos é o equivalente a 5% do peso que ele estava no ano anterior. Se for não intencional, esse item é marcado como positivo.
O próximo item é a diminuição de força, a fraqueza muscular, né? Para esse item, a literatura traz que a gente realize com dinamômetro. O primeiro estudo que surgiu, o estudo que criou essas características foi o estudo de Linda Fried. Ela utilizou um dinamômetro da marca Jamar, um dinamômetro bem interessante que tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse dinamômetro no meu trabalho de conclusão de curso. E ele assim, bem calibrado, é um instrumento de precisão bem interessante. E a avaliação é feita do jeito que está aí na foto. A gente posiciona o idoso sentado, com as costas apoiadas. O ideal é que o cotovelo dele, se possível, ele esteja apoiado em alguma mesa, em alguma bancada. E a gente entrega o dinamômetro para o paciente e pede para ele fazer a força 3 vezes na sua mão dominante, a força de preensão palmar. E a gente pede para ele sustentar e vai ver onde o ponteiro marcou o máximo de força, o pico de força sustentado. Então, a gente vai fazer isso 3 vezes, vai marcar o valor que foi dado e vai fazer uma média desse valor. É importante lembrar que na diminuição da força, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode comparar igualmente a força, por exemplo, entre homens e mulheres, pacientes com IMC diferente. Então, nos estudos da síndrome da fragilidade, eles sempre trazem uns ajustes. Então, é interessante que, quando vocês procurem os instrumentos, quando procurem tudo isso, vejam o ajuste da dinamometria, certo? Ajuste pelo sexo e o ajuste de acordo com o IMC do paciente, para poder pontuar se ele teve a diminuição da força ou não. O nosso próximo tópico é a exaustão, que ela é dada por autorrelato de fadiga. Então, a exaustão é um ponto bem mais simples de ser avaliado. A gente faz um questionamento de 2 questões do CESD, que é um questionário de depressão dos Estados Unidos, que se aplica a um rastreio de fragilidade. Então, são essas 2 perguntinhas que estão aí embaixo. A primeira, o senhor sentiu que teve que fazer mais esforço, né, um esforço para dar conta de suas tarefas habituais? E a segunda questão é, o senhor deixou muito de seus interesses e atividades? E para cada uma dessas questões, a gente tem as graduações. Nós temos nunca ou raramente, que é 0, que pontua só 1 ponto. Poucas vezes, que é 2 pontos. Na maioria das vezes, que é 3 pontos. Ou sempre, que é 4 pontos. E se em alguma dessas 2 questões o idoso marcar na maioria das vezes ou sempre, que equivale a 3 ou 4 pontos, a gente já tem um ponto positivo. Quer dizer que esse idoso, ele é um idoso que está passando por uma situação de exaustão mais do que o normal. Nesse ponto, o que é que eu friso muito para que a gente que trabalha na prática clínica consiga entender? Isso aqui não é uma exaustão, por exemplo, de quando a gente faz uma atividade extenuante, uma exaustão que a gente, eu estou muito cansado porque eu fiz uma atividade física, não. Isso aqui é para o idoso entender que ele está mais cansado do que o habitual. Então, assim, por exemplo, uma idosa chega para mim e fala, olha, antes eu lavava a louça, eu conseguia lavar a louça, conseguia enxugar os pratos, conseguia guardar. Hoje em dia eu estou tão cansada, naturalmente, no meu dia a dia, que eu preciso fazer mais esforço para isso. Eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado para que eu consiga realizar essa atividade. Então, a gente vai ter que ter mais cuidado com essa idosa. A gente vai ter que prestar atenção, porque aí sim eu estou caracterizando uma exaustão. Ela está mais exausta do que o habitual. Então, isso aí é uma característica de exaustão. O nosso próximo tópico é o baixo nível de atividade física, ou sedentarismo. Alguns consensos da Organização Mundial de Saúde, eles preconizam que a gente sempre pergunte ao idoso como é que está o nível de atividade física dele. Só que esse nível de atividade física ele também vai variar de acordo com o que é que o idoso executa durante o dia a dia. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, tem idosos que não estão, teoricamente, numa academia ou não estão dentro de um ambiente para fazer um exercício, mas são idosos que caminham de 5 a 6 quilômetros durante o dia, fazem uma caminhada seguida, que aquilo ali pode ser considerado como uma atividade física. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai avaliar. Existem várias formas de avaliação. A prevista pelo estudo é o Minnesota Leisure Time Activity, que também foi utilizado pela Rede Fibra, que eu falei para vocês anteriormente. E esse instrumento ele avalia o gasto energético por semana. Ele é um instrumento assim, um pouco grande, vou mostrar aqui para vocês essa primeira etapa, caminhada, condicionamento, atividades aquáticas, pergunta se o idoso realizou ou não, quais meses, quais média de vezes por mês e o tempo gasto por ocasião.
tanto em hora quanto em minuto. Isso para caminhada, para exercício de condicionamento, para atividade aquática, para esportes, atividades no jardim e na horta, atividades de reparos domésticos e pesca. E ainda uma seção IKEA de outras atividades. Então, por ser um instrumento um pouquinho maior, existe um instrumento que também é muito utilizado na pesquisa científica, utilizado no dia a dia. Eu tenho diversos colegas que trabalham com ele, colegas também educadores físicos que trabalham com atividade física diretamente, que é o IPAC, que é um questionário internacional de atividade física, nessa versão aqui curta, em que são 3 momentos de avaliação, né, o 1, 2 e o 3, e que eles começam falando sobre a atividade física mais simples, como uma caminhada de pelo menos 10 minutos contínuos, e a gente vai marcando se o idoso caminhou ou não, e quantos dias por semana. E depois perguntar por quantos dias ele conseguiu realizar essa atividade. A questão 2 já passa para as atividades que são consideradas como moderada, por pelo menos 10 minutos contínuos, como pedalar na bicicleta leve, nadar, fazer uma dança, uma ginástica aeróbica leve, jogar um vôlei recreativo. Então, atividades que não incluem a caminhada, que foi o item anterior, mas que tem um gasto energético maior do que o primeiro ponto. E depois registra-se os dias. E a última questão são as atividades mais vigorosas, por pelo menos 10 minutos, como correr, fazer uma ginástica mais pesada, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, atividades que fazem o idoso aumentar muito a respiração e os batimentos cardíacos, e anotar quantos dias por semana ele executa isso. E nós temos também a outra questão, que é a questão sobre o tempo total que o idoso ele gasta sentado em dia de semana e dia de final de semana, para no final a gente conseguir gerar um score. E esse score vai me dizer se o paciente, ou se o idoso que eu estou fazendo a avaliação, ele é um idoso sedentário ou não. E o último item do fenótipo, que é o quinto, né, é o item de diminuição de velocidade da marcha. Nesse item, eu marco uma distância no solo firme regular de 4,6 metros de comprimento e solicito que o idoso ande por essa distância 3 vezes. Então, a gente faz a demarcação com cone, com fita, com alguma coisa no chão para que o idoso veja, e ele vai, volta e vai de novo. Então, ele realiza 3 vezes o mesmo teste para que a gente tenha uma média desse valor. E vale ressaltar também que os valores eles são ajustados, e todos os estudos que trazem esses valores, eles têm os ajustes de acordo com algumas características do paciente. Então, tendo o tempo e a distância, a gente consegue calcular a velocidade, que nesse caso aí ela é ajustada pelo gênero, ou seja, masculino e feminino, existem pontuações diferentes, e a altura do paciente também vai codificar as alterações que a gente precisa atentar. Então, eu não posso puramente chegar e comparar um idoso do sexo masculino com a idosa do sexo feminino e fazer essa comparação, já que eles têm características diferentes, hormônios diferentes, eles têm várias coisas que vão modificar e pode gerar uma pontuação maior para um e pior para o outro. Então, quando a gente tem, recapitulando, temos 5 características e nós vamos marcar se elas são sim ou não. Se o idoso ele não tiver nenhuma característica positiva, ele é um idoso não frágil ou um idoso robusto. Se esse idoso ele tiver 1 ou 2 características positivas, ele é considerado já um idoso pré-frágil. E se ele tiver 3 ou mais características, ele é considerado como um idoso frágil. Então, eu pergunto a você, que está fazendo aí suas atividades, que está assistindo essa aula, baseado nessas características, você acha que, como é que você está nesse questionário? Então, assim, eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque se você é sedentário, se você não pratica atividade física, você já seria considerado um idoso pré-frágil. De cara, você já sai da robustez e já começaria a ser chamado de pré-frágil. E a partir daí, a tendência, caso a gente não consiga mudar esses fatores, é piorar. Então, se hoje em dia, antes de se tornar um idoso, você já é uma pessoa considerada pré-frágil, quando você se tornar um idoso, como é que você vai estar? Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão para que a gente entenda que a situação não está muito distante da gente. A situação está aqui pertinho, em características do nosso dia a dia que a gente pode modificar. Então, esse esquema aí é um dos esquemas mais citados aqui no Brasil, é um esquema circular da síndrome da fragilidade, e ele traz mostrando o ciclo, que ele não tem um ponto específico de início, não tem uma idade para iniciar, mas que a sarcopenia é um ponto-chave para conseguir deflagrar esse ciclo.
esse ciclo. Quando a sarcopenia ela começa a ser evidente na vida do idoso, diretamente a gente tem diminuição de força e capacidade, diminuição de VO2 máximo, diminuição de taxa de metabolismo. A perda de força leva a desequilíbrio, quedas, diminuição de mobilidade, eu perco a velocidade da marcha, que gera incapacidade e dependência, ou seja, volta lá no início da funcionalidade e já descobre que perde dependência, que o idoso se torna dependente e se torna incapaz. Então, eu vou lá diretamente nos critérios da funcionalidade e perco todos eles. Então, perde autonomia, perde tudo e o idoso acaba se tornando um idoso que não é mais funcional. E se eu diminuir também a velocidade da marcha, eu perco em atividade, diminuo o gasto total de energia, entro com uma subnutrição crônica, gerando uma anorexia fisiológica, o equilíbrio negativo da energia. Então, todo esse ciclo eu perco peso e tenho alterações doentias do envelhecimento acontecendo no meu organismo. Então, quais são as implicações do diagnóstico? Quando o idoso ele descobre que tem a síndrome, quando a gente consegue entender as características da síndrome, a gente descobre incapacidade funcional, quedas, medo de cair, hospitalizações recorrentes, declínio funcional, isolamento social, uma morte que é mais rápida, porque o idoso não vai querer nem fazer uma atividade física, dependência para atividades básicas, instrumentais de vida diária e perda de equilíbrio. O diagnóstico precoce da fragilidade é de fundamental importância para que seja possível planejar e implementar estratégias de prevenção ou tratamento melhorando o prognóstico. Então, eu sempre costumo falar que se o SUS quisesse botar a avaliação da fragilidade no sistema único, ele conseguiria colocar, com certeza. Porque o mais caro de tudo isso aí é o dinamômetro. O dinamômetro a gente consegue com parceria com a universidade, com várias instituições. Então, é uma avaliação prática, barata, rápida e que traz um resultado muito positivo. Então, fechando um pouquinho no ciclo da fragilidade, é importante a gente entender um pouquinho sobre imunossenescência, mediadores inflamatórios e a sarcopenia, a ligação entre esses itens. No idoso frágil, nós temos a caracterização de alterações imunológicas muito importantes que acontecem por condições nutricionais inadequadas, níveis exagerados de estresse, doenças e outros fatores. Então, naturalmente, o idoso ele já tem uma perda de sua imunidade devido à diminuição de resistência aos estressores. Então, o tempo vai passando, a gente começa a perder um pouco da nossa imunidade e se isso for associado a essas condições que eu mencionei anteriormente, a gente vai ter uma situação mais agravante. E isso é a caracterização do que chamamos de imunossenescência, a perda da nossa imunidade que acontece decorrente da idade e de fatores que podem estar associados a ela. A imunossenescência é o termo utilizado para disfunções do sistema imunitário observadas no envelhecimento. Então, a gente tem a interleucina 6, que é um fator mediador super importante de ser analisado no envelhecimento, e que está diretamente relacionado com a osteopenia, com a diminuição de albumina sérica, com o aumento de proteínas inflamatórias. Então, é como se houvesse uma inflamação evidente do organismo desse idoso, desordens linfáticas, mielomas múltiplos e Alzheimer. Então, e até a sarcopenia é um fator diretamente relacionado com a presença da interleucina 6 no sangue do idoso. Então, a proteína C reativa, que é uma proteína que está em estágios de inflamação, é uma proteína que quase sempre está deflagrada no organismo do indivíduo idoso que tem a síndrome da fragilidade. Então, essa ação dessas proteínas gera uma inflamação sistêmica e ainda pode ser decorrente de doenças cardíacas mais associadas. Então, é um idoso que, com o passar do tempo, ele está com um processo inflamatório no seu organismo e que nem sempre ele pode ser mediado através de medicação. Precisa de uma atenção muito mais especial para ele. Os leucócitos, eles são células que trabalham no combate, eliminação de micro-organismos e estruturas químicas estranhas ao organismo por meio de sua captura ou da produção de anticorpos, sejam eles patogênicos ou não. Então, quando a gente faz um exame simples para descobrir como está a qualidade sanguínea do idoso que tem a síndrome da fragilidade, a gente descobre uma série de proteínas, uma série de proteínas pró-inflamatórias que mostram que o organismo desse idoso ele está passando por uma inflamação e que essa inflamação é importante e precisa ser tratada.
Então, é o termo que nós chamamos de inflammaging. Inflammaging é como se fosse a junção em inglês de inflamação com idade. Então, é um estado de atividade inflamatória basal sistêmica e é uma característica importante no processo da imunossenescência, podendo ser consequência de um estresse antigênico crônico ou de uma maior produção sem causa definida, ou seja, idiopática, de citocinas pró-inflamatórias relacionadas ao aparecimento de doenças crônicas, fragilidade e mortalidade. Então, a gente faz um exame e descobre que o idoso está lá, estourando nas alturas, com proteína C reativa, interleucina 6, leucócitos e várias proteínas que decodificam uma inflamação, mas ele não está aparentemente com nada inflamado. Não está passando por inflamação e infecção, não está. Então, isso é uma característica, para ser inflamed, né, que é uma característica basal na vida desse idoso. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar atento a essas características que não são deflagradas quando a gente observa o idoso puramente sem pedir um exame específico para ele. Então, essas todas são citocinas pró-inflamatórias. E aí a gente entra no conceito de alostase e carga alostática. A alostase é um processo de adaptação corporal que acontece devido às mudanças fisiológicas repentinas para que o equilíbrio corporal seja mantido. Então, a alostase ela pode constituir o elo entre os efeitos do estresse e o processo do envelhecimento. Então, basicamente, é a minha capacidade de reorganização do meu organismo de acordo com a situação que eu estou passando. Então, a gente tem uma alostase eficiente quando a gente tem uma resposta rápida ao estresse para a obtenção de energia e a gente tem um rápido retorno à linha de base. Então, o processo estressor está lá, estressando seu organismo. Quando a alostase é eficiente, a gente consegue combater esse agente rapidamente e volta ao normal. Quando ela é prejudicada, esse agente ele consegue fazer mais ação do que ele deveria fazer. Então, a gente tem pico de reatividade exagerada, mas a gente tem uma reestabilização muito lenta. Então, com o passar do tempo, a gente vai começar a perder nossa capacidade de reorganizar nosso organismo. E o envelhecimento cronológico, ele prejudica naturalmente a capacidade do organismo em sustentar a alostase eficiente e em responder a diferentes estressores. Esta afirmação ela parece evidente quando a gente observa a regulação e a ativação fisiológica do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, né, que é o HHA, que é o principal mediador da resposta hormonal ao estresse. Então, se a gente tem a produção dos hormônios que trabalham no nosso estresse, que trabalham no nosso organismo, combatendo as nossas situações e proporcionando estresse ao organismo, que é algo que nem sempre vai ter característica positiva, a gente pode ter o envelhecimento dessas situações, dessas regiões, elas envelhecem e com o passar do tempo a gente acaba não conseguindo responder rapidamente aos fatores estressores que estão no nosso organismo. Então, a gente não consegue ter a mudança específica do nosso sistema e se a gente não consegue, a gente vai passar para uma alostase prejudicada. Então, com o passar do tempo, as nossas respostas aos nossos agentes estressores, elas são cada vez mais piores e cada vez mais dificultadas. A resposta secretória do cortisol ao estresse tende a ser exagerada na população idosa e, adicionalmente, o cortisol ele tende a permanecer elevado por mais tempo que o observado em indivíduos mais jovens. Então, a gente tem um estresse prolongado e uma resposta ao agente que ocasionou o estresse prejudicada. Então, a gente vai ter dois fatores aí dificultando muito o envelhecimento, dificultando o processo de saúde da população. Com o passar do tempo, as respostas se tornam sistêmicas e repercutem em todo o organismo. Então, a gente tem resposta dos biomarcadores neuroendócrinos, como o cortisol, como a DEA, epinefrina e norepinefrina, e isso responde diretamente no organismo com aumento do peso e colesterol total, aumento da hemoglobina glicada, que pode sugerir uma condição de diabetes. No sistema cardiovascular, a gente tem um aumento da pressão e frequência cardíaca, e no antropométrico, a gente tem um aumento de IMC, um aumento da relação também cintura e quadril, e tudo isso possibilita o efeito negativo de você estar com uma doença crônica no seu organismo. Então, como conclusão dessa aula, nós lembramos que a síndrome da fragilidade está cada vez mais presente na sociedade brasileira e mundial. E mesmo muito discutida, a fragilidade ela não possui um conceito fundamental aceito em todos os lugares do mundo como uma verdade absoluta. A sua mensuração ela é simples e pouco custosa, e a avaliação do fenótipo ela é fundamental para o norteamento de terapias eficazes. Por fim, o idoso frágil ele é mais propenso ao adoecimento e pode ter sua vida encurtada pela presença da síndrome. Por isso, deve-se instaurar a avaliação nos grandes centros e no serviço público de saúde.
e as pesquisas do tema crescem a cada dia no Brasil. Isso é um fator muito positivo porque a gente está conseguindo avançar e conseguindo proporcionar o envelhecimento da nossa população um pouco mais ativo e estudando o que está acontecendo atualmente para que nós, futuros idosos, não tenhamos, ou já idosos, né, não tenhamos tanta consequência assim na parte mais negativa do nosso organismo. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para trabalhar nessa aula, todas online, todas disponíveis na internet, e muito obrigado pela atenção de vocês.